Olá! Hoje no Diversidade tem uma conversa sobre narração de histórias com o Instituto Abra Palavra. A arte de contar histórias é tão antiga quanto a própria humanidade. Em todas as culturas é possível encontrar lendas, fábulas e causos, passados de geração a geração. No século XXI, a narração de histórias pode unir música, teatro, literatura e educação, atuando em escolas e bibliotecas. Vários grupos têm se dedicado a essa atividade, como o Instituto Cultural Abra Palavra, criado há 10 anos em Belo Horizonte. Nos próximos dias, eles vão realizar alguns eventos em parceria com artistas de Caratinga, como parte do projeto Era uma Voz. Eu conversei por videoconferência com os organizadores Chicó do Céu e Aline Cantia, que inclusive passou parte da infância aqui na cidade. Eu sou a Aline Cantia, sou contadora de histórias. Muita gente pergunta mesmo, né? O que faz um contador de histórias? Que profissão é essa? O contador de histórias, eu acho que é um mediador de uma mensagem, que hoje em dia a gente traz essa mensagem, né? Tanto dos contos de tradição oral, que são os contos que são passados de geração para geração, quanto também os contos literários, né? Os textos que foram escritos. Então, a nossa fonte hoje é tanto a oralidade quanto o texto escrito. E o contador de histórias, ele pode ser um profissional desse trabalho, como eu sou, né? Eu vivo desse trabalho de contar histórias, assim como ele pode ser um professor contador de histórias, pode ser um médico, pode ser um voluntário contador de histórias, pode ser aquele contador de histórias que tem na nossa família, né? Que antigamente chegava e contava histórias ali na beira do fogão a lenha. Então, a gente tem essas diversas versões do contador de histórias, mas a gente tem esse contador de histórias urbano, que é aquele, né, que vive na cidade, que conta história em teatro, nos museus, que vai para a escola contar histórias. Eu me encaixo um pouco nesse lugar do contador de histórias urbano, mas que também busca nas suas raízes aí as histórias tradicionais, os contos do povo. Porque, na verdade, eu sou um pouquinho diferente, eu seria o cantador de histórias, porque é o trabalho que eu desenvolvo, né, artisticamente com a Aline, é um trabalho que a música ela também funciona como uma narrativa, né, ela também conta uma história. Então ela tem uma presença, além, né, de trazer esse elemento artístico que é musical, trazer também musicalidade, ritmo e, inclusive, potencializar as imagens que todas as histórias provocam, né? A narração de histórias é uma arte que a gente provoca um encantamento dentro da cabeça de cada pessoa. Então, a gente joga elementos que eles vão formar de forma bem individualizada, né? De acordo com o repertório de vida de cada um. Então, se a gente vai falar de um elemento, por exemplo, uma cidade do interior, uma casa, cada um vai trazer uma casa, vai trazer uma cidade do interior, vai trazer uma árvore que é da sua história, da sua afetividade. E a música, ela ajuda também a trazer esses ambientes, né, que a gente provoca na narração de histórias. Então, eu sou um cantador de histórias. Eu fui encantado pela música de uma forma que está muito ligada a ouvir histórias. O meu pai, que não é músico, mas é apaixonado por música, eu cresci ao lado dele, né, ao lado de um aparelho de vinil. Meu pai tinha centenas de discos, de uma diversidade enorme, assim, né, de estilos, né, música brasileira, também rock progressivo, rock da década de 70, que eu adoro, inclusive. E o meu pai, a gente ouvia aquelas músicas, né, além de estar curtindo, meu pai me contava um pouco das histórias dos artistas, desse universo. Então eu ficava sempre muito encantado com essa figura do artista que vai para os lugares e que conhece outras culturas, lida com pessoas diferentes, lida com o público. Aquilo ali, para mim, foi uma coisa maravilhosa. E o meu encantamento se deu principalmente pelo fato do meu pai relacionar, de eu unir as duas sensações, né, que é de estar sentindo uma arte de um jeito gostoso, uma música que me dá vontade de dançar, me dá vontade de ficar tranquilo, enfim, me leva para um outro lugar.
e também imaginar esse profissional, essa pessoa que está ali, né, levando isso para outras pessoas, né, e conhecendo também outras realidades, outros ambientes. Então, eu começo mesmo esse encanto na infância, antes de começar a tocar, esse desejo já vem ali de conhecer mesmo um pouquinho da biografia dos artistas, né, e imaginar esse estilo de vida que é o que eu vivo hoje, né, não só como artista, e agora também como, né, há mais de 10 anos, como também produtor cultural, né, e diretor do Instituto Abra Palavra. Eu tive a sorte de ter professoras assim que gostavam muito de contar história, de ler. Eu tinha uma professora de história, a dona Dora, que ela também assim tinha muito, gostava. Eu ia para casa dela, ela ficava contando histórias para mim. Aqui em Caratinga, então, a minha mãe gostava muito dos livros, então eu tinha uma relação muito próxima na minha infância com os livros. E aí eu ia para casa dos meus avós, que moravam em Viçosa, e meus avós não liam. Então eu lia para eles e eles me contavam histórias da tradição oral. Então acho que meu encanto começa bem na infância. Eu percorro um caminho paralelo, assim, eu continuo pesquisando a tradição oral, mas eu também percorri um caminho acadêmico, assim, fiz jornalismo, depois eu fiz mestrado na literatura, fiz doutorado em educação, sempre pensando nas narrativas, como é que essa pesquisa, eu sempre gostei de refletir sobre a minha prática. E aí, quando eu comecei o mestrado, lá para os idos de 2005, mais ou menos, eu comecei a dar aula numa faculdade e o Chicó fazia cinema. Então, ele era meu aluno ali, mas a gente se conectou numa outra energia, assim, Chicó músico, eu amante da literatura, e a gente começa a viajar pelo Brasil com alguns projetos de extensão que tinha nessa faculdade. E aí a gente começa, então, a criar uma amizade e a perceber que, para além da amizade, a gente também tinha essa paixão pelas narrativas cantadas e contadas. E aí a gente tem um marco, assim, que a gente vai para fazer um trabalho de extensão no norte do Brasil, no Pará, todo mundo volta para Belo Horizonte e a gente resolve continuar. E aí a gente faz uma viagem de 3 meses pelo sertão, ouvindo as histórias e começando a trocar. A gente trocava hospedagem e alimentação por contação de história, por música, por oficina. E aí quando a gente chegou em Belo Horizonte, depois dessa viagem, a gente resolveu realmente encarar isso que era uma paixão como algo mais profissional. Começamos, né, então, a estudar um pouco mais, a descobrir que existia essa profissão do contador de histórias. Começamos a participar de vários festivais, até que em 2010 a gente foi num festival em Cuba, que é o Afro Palavra, e aí que era uma diáspora, eles traziam países que tiveram essa diáspora africana, e a gente se encanta assim, muito por esse lugar da produção, dos festivais, volta para o Brasil e cria o Abra Palavra, que nesse ano de 2021 faz 10 anos. Aí já percorreu cerca de 20 países, né, com o nosso trabalho, tanto artístico como de produção cultural, né? Mas é muito legal, assim, porque o festival é um encontro de artistas, ainda mais que um festival internacional, é um encontro de artistas de várias partes do mundo. Então é muito legal essa vivência, às vezes você está ali 10 dias, sabe, numa troca. Que imagina, né? Um grupo de narradores de histórias, pessoas que vêm de várias partes do mundo. Imagina fora do evento o que não acontece, né? Quando a gente está naquela roda da gente interna. Então, esses momentos são muito legais, porque a gente aumenta nosso repertório, descobre muitas histórias legais, né? E acaba conhecendo pessoas que muitas delas ficam ali, né? Meio que seguindo na vida com a gente, né? Porque hoje em dia a gente tem as possibilidades né, da modernidade, da internet, das redes sociais. Então, a gente acaba podendo conviver mais também com esses encontros, né, com as pessoas, o que elas estão produzindo, o que elas estão fazendo. No Abra Palavra, a gente tem feito 2 caminhos, assim. Um, que é dessa transcriação da gente mesmo. Então, se eu escuto uma história, a dona Elió me falou, olha, ela me contou como é que tinham nascido as estrelas, e aí, né, eu trouxe uma nova roupagem para essa história. E aí o Chicó também escuta essa história e traz a música, essa música que narra junto. Então é esse trabalho mais de transcriação mesmo. A estrutura da história é a mesma, mas muda um personagem, muda o bicho, muda o lugar, né? Porque à medida que a história vai indo para lugares diferentes, ela vai
sendo modificada, porque acho que o conto, ele conta a história daquele povo, né? A alma daquele povo que está sendo contada. Mas mais do que isso é a humanidade, né? Então as histórias, por que até hoje elas funcionam pra gente, né? Porque ela fala de amor, ela fala de aventura, de amizade, de tudo aquilo que é humano. Então acho que o que é humano, a gente sempre vai encontrar nos contos, e o que vai mudar mesmo são as diferentes culturas, assim. No próximo bloco, nossos convidados falam sobre a programação que acontece em Caratinga. Fique ligado. Estamos de volta com o Diversidade, hoje mostrando o trabalho do Instituto Abra Palavra. Entre os dias 15 e 26 de junho, eles vão trazer para Caratinga o projeto Era uma Voz. A programação tem oficinas e apresentações artísticas online. E o projeto que a gente propôs para Caratinga, ele era todo, como a Aline também já tinha comentado, todo presencial, né? Poxa, para a gente é um barato ir para a cidade um tempo, envolver, conhecer o pessoal artista, ver as pessoas da educação, ir nas escolas, sabe? Vivenciar tudo aquilo dali. Então, a gente só pôde realizar no formato online, mas já estamos num processo de pré-produção há alguns meses, então, né, buscando conectar, estamos conectando com pessoas muito legais, que, né, quem estiver assistindo a gente vai perceber na programação e nas comunicações que vamos fazer. Então, estamos conectados com aulas muito importantes, assim, eu acho, de Caratinga, né, e região. Assim, a gente já tinha muito desejo de, pelo menos, a pré-produção fazer de presencial. Com toda essa questão da onda roxa e tudo mais, a gente se dividiu e eu me organizei para fazer umas idas presenciais, de poder fazer absorver um pouco esse lugar, né? Porque é muito importante. Firmou essa dupla parceria, né, com a Casa Viva Meraki e também com o projeto Caratinga Afro, né, da Ana Paula Faustino, que na verdade está ligada também a Meraki. Então, tem sido, assim, uma parceria muito legal. Sebastião Farinhada, que ele mora aí perto, né, ele mora em Manhumirim, mas ele está sempre em Caratinga, porque ele e a Eliane, que também é uma parceira nossa, fazem parte da Pastoral. Então, ele faz parte da Pastoral Afro, da Juventude Rural, e ele vai estar com a gente também, acompanhando o Farinhada, que é um grande cantador, um grande militante também da cultura afro-brasileira, e ele vai estar com a gente junto com o Caratinga Afro, né, nos apoiando, porque, né, como a gente comentou assim, ao longo dessa conversa, a gente acredita muito nessa diversidade, assim, sabe? De tentar trazer realmente todas as vozes. Acho que o Abra Palavra, ele nasce justamente para que a minha voz e a voz do Chicó pudesse se estender por outras tantas vozes, assim, desse Brasil. Para as oficinas, a gente vai abrir as inscrições para quem quiser receber certificado. Mas, de toda forma, mesmo as oficinas, a gente vai fazer a retransmissão pelo YouTube do Abra Palavra, porque a gente, pensando até nessa acessibilidade, assim, é nosso desejo, que às vezes as pessoas, né, tem que entrar no Zoom, tem que entrar, então no YouTube também a gente consegue chegar a mais. Então, a gente vai no nosso Instagram, né, Era uma Voz, ou no Instagram Instituto Abra Palavra, a gente vai ter o nosso link, vão ter todas as informações lá, a gente já, né, no Instagram a gente já está com essa divulgação. No dia 1º de junho a gente vai abrir as inscrições, né, mas lembrando que as inscrições é para quem quiser, né, a gente tem mais esse controle dos certificados, para quem quiser receber. A gente vai ter 3 oficinas super legais, assim, que começa na quarta, no dia 16 de junho. A gente vai ter também uma oficina de narração de histórias, comigo, com o Chicó, com o Sebastião Farinhada, e vai ter mais umas surpresas aí de outros narradores super legais. E vamos ter uma oficina que, como o Chicó falou, que é uma formação que a gente gosta muito de fazer, que é de elaboração de projetos culturais, é um workshop, onde a gente conta um pouco como é que foi, a gente aprendeu fazendo. Então, a gente gosta muito de compartilhar o que a gente aprendeu, assim, sobre, né, porque às vezes a gente pensa que edital, financiamento, é um bicho de 7 cabeças. Mas quando a gente vai entendendo, a gente percebe que é muito mais um exercício da prática mesmo, aprender essa linguagem, né, aprender os caminhos,
E, né, o dinheiro está aí da iniciativa privada, né, pública, e a gente tem que acessar, né, como artista, como produtor, e a gente quer, então, ajudar a facilitar esses caminhos. A gente vai ter 3 Abra Palavra com Vida, um com a Casa Viva Meraki, outro com a Abra Palavra com Vida Caratinga Afro, e o Abra Palavra com Vida Artistas Locais. Então, a gente também, nesse tempo agora, está entrando em contato com artistas da cidade, conhecendo essa galera aí que tem feito arte na cidade. E no último dia, para finalizar, a gente vai fazer um grande sarau, né, que a gente queria fazer numa praça, ao vivo, mas que dessa vez a gente vai fazer um sarau cultural online, com uma participação grande de artistas das mais diversas áreas, com a gente aí, cada um pouquinho, trazendo a sua arte e compartilhando. Acompanhe a gente, se inscrevam, participe, se tiver dúvida, escreva pra gente. A gente vai ter a maior alegria, assim, em estar com vocês. E guardem um cafezinho aí para depois da vacina a gente se encontrar com ou sem projeto. Muito legal, eu queria complementar também, né, essa fala da Aline nesse convite e também estender o convite para quem estiver nos assistindo, conhecendo, na verdade, o Instituto Agora, para ir nas nossas redes sociais, né? Então, nós temos a rede social que é do Instituto Abra Palavra, então, @Instituto Abra Palavra, onde concentra, né, os trabalhos gerais que a gente desenvolve, e temos o perfil do Era Uma Voz, que é o projeto que a gente está realizando em Caratinga. Então, quem ainda não conhece, puder, né, seguir, puder, né, passar para outras pessoas também, porque o intuito dessa rede social também é a gente documentar o passo a passo, né, das coisas que vão acontecendo, mas também a gente conectar com pessoas afins, pessoas que curtam, né, esses trabalhos, que queiram somar na proposta, né? Então, quanto mais a gente estiver conectado, eu acho que mais sentido, né, mais legal fica todo o processo. Então, agradecer a vocês pelo espaço, agradecer, né, a cidade de Caratinga, aos parceiros Caratinga Afro e Casa Viva Meraki, por esse apoio, né, e que a gente possa vivenciar aí encontros mesmo que online, mas com muita afetividade, com muita troca legal, né, e que a gente possa seguir desenvolvendo outras propostas depois. Como eles mesmos disseram, todas as informações estão nas redes sociais. A programação começa no dia 15 às 7 da noite no canal deles no YouTube. O endereço é youtube.com/abrapalavra. E o Diversidade fica por aqui. Um abraço para você e até a semana que vem.